E para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda. Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações e comentem os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. O nosso convidado de hoje é nosso parceiro nas redes sociais e luta lado a lado conosco por mais representatividade negra e na luta contra o racismo. E para isso, ele criou o canal Resistência contra o Racismo. E para ficarmos ainda mais fortes e conhecermos um pouquinho mais sobre esse nosso amigo e sobre a sua caminhada nessa luta, é que o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, traz hoje, com imenso orgulho, para conhecer esse nosso amigo, Sérgio Graças. Sérgio, seja muito bem-vindo ao canal TQSP, meu querido. Eu que agradeço aí o convite, né? A gente se sente feliz, né, em participar aí do canal, falando um pouco aí da nossa história, né? Dessa luta aí que a gente tem constante, né? Que a gente precisa realizar. Então, assim, para mim é uma satisfação participar com você aí também. Então, eu queria te agradecer aqui de público, né? Porque você é nosso parceiro no Facebook, no Instagram, né? A gente compartilha muitas postagens que vocês fazem lá e você nos abre a porta para a gente compartilhar também com vocês lá as nossas conversas aqui do canal, sempre nos ajudando, sempre nos fortalecendo, né? E como é o lema aqui do nosso canal, juntos somos muito mais fortes, né? E nessa luta nós temos que estar juntos, temos que estar unidos, porque a luta e a caminhada é muito longa, né? É árdua essa batalha e temos que nos fortalecer. Juntos somos mais fortes. Obrigado, meu amigo. Então, o canal TQSP, ele quer te conhecer, Sérgio. Então, vamos começar, como a gente sempre começa, querendo saber quem é o nosso convidado. Então, conta pra gente aí um pouquinho de quem é o Sérgio Graças. Conta pra gente aí, meu amigo. Então, vamos lá. Meu nome é Sérgio Graças, né? Eu tenho 44 anos, sou nascido aqui em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, no interior aqui do Rio de Janeiro. Nasci, né? Cresci aqui na cidade e a gente crescendo, né, na cidade, a gente acaba encontrando, se deparando com algumas situações, né, dentro da nossa trajetória. Eu, com 8 anos de idade, né, eu me deparei aí pela primeira vez aí com a questão do racismo, né? Até então, a gente vive dentro de casa, a gente é tratado de uma determinada forma. Então, a partir do momento que você começa a frequentar, né, as primeiras instituições, né, que é o colégio e outros locais onde a gente acaba se socializando, então a gente acaba descobrindo a questão aí de como a gente é visto dentro da sociedade, né? Então, eu, com 8 anos de idade, acabei me descobrindo, né, percebendo que eu era negro. E como eu fui perceber isso a partir de uma abordagem, né, dentro de um supermercado, onde eu fui comprar algo para minha mãe ali naquele momento e eu fui abordado, né, pelo dono ali do supermercado, que me perguntou o que eu estava fazendo ali naquele local e que era para... Aí eu falei para ele, né, vim aqui para comprar algo para minha mãe e tal. Aí falou, então você pega isso daí, compra e sai daqui. Então, ali eu percebi, né, igual aquela frase, né, de Lélia Gonzalez, que a gente não nasce negro, a gente se descobre, a gente se torna negro, né? Então, assim, aquela ali foi a primeira experiência, né? E isso acaba fazendo parte aí do que a gente é, né? Então, a gente acaba se descobrindo dessa forma e a gente acaba trazendo, né, carregando essa questão da nossa pele no nosso dia a dia. Quem é negro sabe do que eu estou falando, né? A gente sempre tem aí, a gente acaba se identificando naquilo que a gente acaba sofrendo, né? Então, a questão da identidade, a identidade é muito em função disso, né? A gente acaba se identificando no outro. Então, para mim, foi um episódio que aconteceu lá no passado, porém que acaba refletindo, né, durante toda a nossa vida.
Hoje eu sou formado, né, em administração de empresa, tenho uma pós-graduação em gestão industrial. Eu também fiz aí uma pós-graduação em História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, e também estou terminando agora uma formação pedagógica que eu fiz em História. Então, é muito em função, né, do que a gente acaba tentando entender, né, como, o porquê do que a gente tem nos dias de hoje. Então, a história em si, né, nos ensina bastante, principalmente a nossa história brasileira aqui, que muitas das vezes tentou esconder várias questões aí, principalmente em relação aos negros, né? Porque o nosso país, na verdade, ele foi formado, né? E quando lá em 1830, quando eles decidem escrever a história do Brasil, eles decidem fazer um concurso, né? E quem acaba ganhando esse concurso para redigir, né? Colocar essa história no papel, acaba sendo um alemão, ou seja, um europeu, que vem trazer, né? Através da história metódica, né? Que eles contavam a partir de grandes personalidades, de grandes eventos. Então, eles olhavam para a história e entendiam como se houvesse um vencedor, né, nessa questão dessas relações humanas que existiam. Então, aqui no Brasil, que foi exaltado foram os portugueses, né, que chegaram no Brasil, aí ganharam lá como título, como descobridores do Brasil, onde já haviam pessoas morando aqui, né, que seriam os indígenas, e os negros que vieram para cá através de uma diáspora também foram colocados como apenas coadjuvantes dentro da história e não tiveram essas histórias contadas, e a gente acaba se empenhando em cima de trazer a história dessas pessoas negras que passaram uma imagem de luta, de resistência através dos tempos. Então, a partir de certo momento, eu me senti na responsabilidade de fazer isso, né? A partir do momento que eu fui descobrindo isso através da história e senti que era algo muito representativo, né? Tanto para que eu pudesse continuar a minha caminhada, e eu senti isso, eu senti que essa necessidade deveria ser passada para outras pessoas. A partir do momento que a gente acaba descobrindo esses grandes heróis negros que passaram ao longo da nossa história, entender realmente o que houve dentro da história, como foi, né, esse momento tão difícil na história dos negros ao passar dos tempos, né? Então a gente descobre e a gente acaba tendo orgulho, né, da nossa raça, acaba tendo orgulho dos nossos ancestrais, né, do que eles fizeram, que a nossa existência hoje depende muito do que eles fizeram lá no passado, e a gente acaba sendo uma continuidade. Então, eu acabei entrando nessa questão de histórica e criei criei um grupo lá no Facebook, né, que é o Resistência contra Racismo também, de mesmo nome. Depois eu fui para o YouTube, né, para fazer um audiovisual, onde as pessoas conseguissem identificar melhor as histórias. E, a partir de então, fui para o Instagram também. Hoje comecei agora também no TikTok, no Kawaii, tudo para tentar mostrar um pouco aí da história aí dos negros, né? Para várias pessoas, para que possam também, né, acabar se descobrindo e terem aí a consciência racial, que eu acho que é muito importante essa questão dessa representatividade para a gente continuar e conseguir as nossas ascensões sociais dentro da sociedade. Então, a gente depende muito desse referencial, e a partir do momento que a gente começa a criar esses conteúdos, a gente também passa a ajudar muitas pessoas, né? Igual eu vejo também, igual o teu canal também está sempre trazendo essas histórias, trazendo a questão da representatividade. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que, pela nossa educação, pelo viés da nossa educação, não acabam não se descobrindo. Então, a gente acaba sendo um aliado nessa luta, né? E que acaba proporcionando um local, né? Uma forma dessas pessoas adquirirem consciência racial. Eu acho que isso é muito importante, a gente saber que está sendo útil para para determinada situação na nossa sociedade que foi criada ao longo dos tempos, né? Algo estruturado, então que a gente acaba achando um caminho aí para tentar vencer essa luta aí através do que a gente traz da nossa história.
Pô, perfeito. Você falou uma coisa, né, que você se descobriu negro aos 8 anos, né? O processo comigo ele foi mais tardio, né? Eu me descobri negro, acho que depois dos 18 anos. Exatamente, para mim, por falta de referências. Eu não tinha referências negras, né? As coisas boas que eu via eram só os brancos que desfrutavam delas. Então, eu não queria ser negro durante muito tempo, né? Eu não me via e não me entendia como negro. E eu acho que essa descoberta, né, para mim, acho que por ser tardia, eu acho que ela me marcou bastante. E e hoje o canal TQSP, eu acho que ele é muito em função disso, né? Que a gente possa trazer para os jovens muito mais referências do que nós tivemos no nosso passado, né? Hoje a internet, né, as redes sociais, elas permitem essa divulgação, essa disseminação dessas referências, que na nossa infância era algo mais difícil, né? A gente não tinha. E então, por esse motivo, né, que eu tenho hoje um orgulho imenso desse canal de poder trazer aqui gente como você, né, que você possa compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, que você possa mostrar um pouquinho da tua história e ver que a tua história, que a minha história, não é diferente dos nossos amigos que nos assistem aí. E que é, é difícil, é muito difícil, mas com luta, com muita luta, a gente consegue, né? E aqui nós somos uma coxa de retalho, né? Nós queremos trazer cada vez mais retalhos para que essa coxa fique cada vez maior, né? A gente quer trazer o pessoal para cá, para o lado de cima. Chega de olhar, de alguns conseguirem estar, né, no topo e olhar para baixo. Agora a gente tem que olhar para o lado, porque esses irmãos não tem que estar lá embaixo, tem que estar do nosso lado, né? E nós somos mais de 55% da população e a igualdade ainda não existe. A gente luta por essa igualdade, pelo nosso lugar na sociedade. E para conseguir isso aí, a gente ainda vai brigar bastante e vai demorar um pouquinho aí para a gente conseguir, mas a gente não desiste nunca, né? E junto a gente consegue isso aí. Sérgio, você falou aí, contou a situação no mercado, né? Era comum para você passar por essas situações de discriminação, por essa sofrer essas coisas por causa da cor da sua pele, por ser negro, e também você sofria essas coisas, mas não percebia que as coisas aconteciam porque você era negro? Então, a partir de um certo momento, né, eu tive essa experiência quando eu tinha 8 anos de idade, e depois, mais à frente, né, a gente acaba percebendo, porque eu andava num grupo, né, de amigos, eu, meus primos, o meu irmão, nós todos negros. E sempre a gente via um olhar diferenciado para a gente. Então, quando eu estava com alguns outros amigos, por exemplo, se eu tivesse com um amigo branco, eu lembro até de uma situação que a gente, saindo do colégio, então a gente foi pegar o ônibus no centro da cidade, né? Então era mais ou menos 4 quilômetros de distância, a gente pegou o ônibus, desceu, ia pegar o outro para a gente ir embora para casa. Quando a gente desceu nesse primeiro ponto, né? A gente desceu ali para cruzar, para pegar o segundo ônibus, então a gente foi abordado e fomos parados por uma polícia, né? Pelos policiais. E naquele momento ali, o policial veio exatamente somente em mim. Tinha dois amigos, tinha um amigo que era bem branco, o outro era pardo, e eu era um preto que estava ali na história. E ele veio em cima de mim, levantou minha camisa, queria ver o que eu tinha. Aí acabou que viu que eu não tinha nada, o meu fecha-clé estava um pouquinho aberto ali, estava fazendo um volume, ele foi, olhou assim e tal, e mandou a gente seguir, só que isso na frente de um ponto de ônibus ali com mais de 100 pessoas, que era o ponto final onde todo mundo pegava o ônibus, então um constrangimento, né? A Constrangimento. gente passa
e que, assim, passou à toa, né? Porque não tinha nada. Eu fui ali somente teve a desconfiança devido a eu ser negro, né? E a gente passa por isso todos os dias, né? Principalmente, assim, quando a gente é jovem, a gente acaba passando mais ainda, porque acaba que, a partir do momento de uma certa idade, você está num ritmo que você vai de casa, trabalho, aí dali você vai para outras instituições, mas você já torna já um caminho já padronizado. Porém, quando você é jovem, você sai, vai em festas, vai colégio, são vários outros locais que você frequenta e, infelizmente, pelos policiais, nós somos bastante visados. E eu já fui parado várias vezes. Teve uma vez que eu estava voltando do futebol junto com outro amigo, estava na parte de trás, né, do carro. Estava eu, esse meu amigo, que era negro, e o outro amigo nosso, que os pais deles vieram buscá-lo de carro. Então a gente pegou uma carona com eles, e eles estavam nos levando, né, para casa. Então passou por um policial, o policial viu que nós estávamos atrás do carro, já veio, seguiu, mandou parar, revistou eu e o meu amigo negro, somente nós, e voltamos ali para o carro, e ele perguntou para o pai do meu amigo se estava tudo bem mesmo, se podia seguir, porque estava desconfiando que nós estávamos ali sequestrando ou roubando aquela família, mas isso a gente tem inúmeras histórias, né? Eu, recentemente, vou colocar aí, eu acho que foi 2020 ou 2021. 2020, eu havia comprado um carro, né? E a gente resolveu fazer uma viagem nas férias. Aí eu comprei um carro do ano e tal, aí viajamos. Quando estava em Alagoas, não, Alagoas não, a gente estava em Sergipe. Aí a gente foi parado, fomos parados, o policial foi, mandou encostar, aí mandou eu e a minha esposa sair do carro, aí ele foi e pediu para eu levantar a camisa, aí levantei a camisa, aí perguntou para mim se eu já tive passagem pela polícia, perguntou se o carro era realmente meu, perguntou aonde eu trabalhava, perguntou de novo se o carro era meu, perguntou de novo se o carro era meu, e isso fazendo lá, o outro fazendo já pesquisa em cima da placa, do documento que eu apresentei para ele, e a todo momento questionando se o carro era meu mesmo, de que eu trabalhava, se já tinha passagem, né, já tivesse passado pela cadeia, e assim nós somos tratados a todo momento, até chegar um ponto que a minha esposa ficou meio que nervosa, falou, já apresentou aí, já falou que o carro é dele e tal. E a gente vê que a abordagem com a gente é completamente diferente, né? E quando você conquista algo, as pessoas acham que a gente não pode conquistar. Isso é uma coisa que está no imaginário social, né? É o Muito demérito, né, pô? exatamente o demérito, porque acham, né, que a gente não tem condições. E quando a gente consegue chegar em determinado local, alguma posição, as pessoas desconfiam. Então, a gente sempre tem que fazer muito mais daquilo que é necessário fazer, né? Então, a gente já cresce com isso, né? Com isso já dentro da nossa mente, que a gente precisa fazer sempre mais do que o necessário. Então, a gente sabe o país que a gente vive, sabe em qual ambiente nós estamos, né? A gente já sabe que existe, hoje em dia a gente sabe, né? O problema é uma criança que não sabe disso e cresce sem essa consciência, né? E a criança que cresce sem essa consciência nesse ambiente que nós temos é muito passível de ter um fracasso na vida, né? E vai chegar lá na frente, ela vai ser bloqueada pelo racismo, ela vai ser discriminada, ela não vai conseguir uma ascensão social, ela vai estar à margem da sociedade, porque são esses olhos que a própria sociedade ela acaba enxergando o negro, né? Acaba enxergando a gente através de estereótipos e acha que a gente sempre tem que ser aquilo que eles imaginaram e que eles acham que a gente pode chegar. Aquele determinado local é o local onde a gente pode chegar. Até um assunto interessante que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque no Brasil, né,
Não é algo especial do Brasil, mas ao redor do mundo. O negro, ele sempre foi permitido chegar apenas em locais que gerassem, né, que geram entretenimento para as pessoas, né? Ou seja, esse entretenimento é feito para as pessoas brancas. Então, o negro, ao longo dos tempos, ele tem uma ascensão no esporte, tem uma ascensão na música, tem uma ascensão na televisão, na comédia. Então, esses personagens, eles são sempre... eles têm não têm resistência em chegar nesses locais. Agora, quando a gente fala de locais de intelectualidade, né, onde você vai ter que exercer algo de pensamento, né? Então, eles já começavam a bloquear esses caminhos, já começaram a bloquear isso lá no passado, e até hoje já é mais difícil da gente conseguir chegar em alguns determinados locais, alguns determinados cargos, ou de alto escalão, ou locais de poder, onde se necessita disso, porque a visão sempre foi de que o negro sempre foi a questão da emoção, e o branco sempre a questão da razão, ou seja, a intelectualidade para os brancos e a emoção para os negros. Então, assim, a gente acaba vendo isso, né? Quando você se depara com isso, através de alguma leitura, de estudos, igual eu gosto muito de ler Francis Fanon, né? E Fanon falava muito sobre os efeitos psicológicos, né, da colonização e da escravidão. Então, ele falava muito sobre isso, que o ocidental, né, o branco europeu, sempre intitulou o negro como a questão da emoção, e então o branco seria a razão. Ou seja, a razão está acima da emoção. A gente sempre ouve falar isso, que a razão precisa estar acima da emoção, relacionando como se o branco fosse a razão e o negro a emoção. Então, assim, e Fanon ele faz sempre essa análise, né? E a gente, muitas das vezes, isso acaba sendo uma armadilha e a gente precisa sempre estar ligado nisso, por isso que é importante a gente sempre falar sobre o assunto, que muitas pessoas, às vezes, condenam algumas atitudes, né, de muitos amigos negros, e esses negros, muitas das vezes, crescem na sociedade, porém, não são pessoas que são preparadas, de repente, para falar sobre o assunto, ou elas acabaram chegando num determinado local, mas ela nunca teve uma consciência racial, então ela tem algumas atitudes que as próprias pessoas brancas condenam. Falar, tá vendo? Essa pessoa chegou lá, mas ele age como uma pessoa branca, então ele é um negro de alma branca. Ou seja, a pessoa que está sem... A pessoa não tem... ele não teve o entendimento ou o conhecimento da história em si, e ele acabou agindo daquela forma para ser aceito pela sociedade, como tem muitos negros que acabam agindo assim, e por ele agir dessa forma para ser aceito pela sociedade, ele acaba sendo condenado pela própria sociedade. Então, assim, a gente também tem que ter o cuidado para não condenar essa pessoa, porque, na verdade, a culpa não é de quem está fazendo isso para ser aceito, né? A culpa foi daquele que fez com que isso gerasse um problema psicológico e que ela viesse a agir dessa maneira. Um mundo que discrimina, né? Então, a partir do momento que a gente começa a olhar dessa forma, a gente começa a compreender o que foi a escravidão, o que foi a colonização, e que a gente não teve culpa nisso. Na verdade, a gente busca a solução, mas a culpa não é nossa, né? A gente sofre os efeitos, né? Até hoje. Isso, porque muitas das vezes as pessoas às vezes falam assim, que o racismo é uma doença. E normalmente eles falam que o racismo é uma doença para tentar imunizar, né, a pessoa que cometeu o racismo, mas o racismo não é uma doença, mas ela pode gerar uma doença, né? E são as doenças psicossomáticas, né, que são as doenças psicológicas que são causadas. Então, Fanon falava muito sobre isso. E essa forma de lidar, né, com o racismo em si, de tentar ser aceito, Fanon ele dizia que quando um negro que vivia na Martinica, que era o local onde ele nasceu, que era ali no Caribe, né, um dos países que foram colonizados pela França, quando ele ia fazer um programa de estudos na França, porque a França sempre abria essa porta para que eles pudessem estudar da educação deles, então eles iam para lá
Então, quando eles começavam ali a se socializar, eles começavam a se vestir como um francês, começava a falar como francês, começava a ter os jeitos de um francês e logo eles já estavam discriminando como um francês branco. Ou seja, para ser aceito, eles faziam, se enquadravam dentro daquele padrão que eles deveriam estar dentro. Então, assim, dessa forma, a gente acaba compreendendo tudo que aconteceu, tanto ao redor do mundo como dentro do Brasil, né? Pô, muito bem colocado, meu querido, muito bem colocado. Perfeito, perfeito. Sérgio, você sempre traz nas suas publicações, né, fatos históricos no Instagram, no Facebook. Como você vê a importância de nós conhecermos a nossa história, né? Porque foi algo pouco difundido para a gente, né? Foi pouco divulgado a nossa história. E eu entendo hoje que somos nós que estamos mostrando a nossa história, né? Como é que você vê esse fato? É Qual é a verdade. importância disso? É verdade. A gente acaba percebendo que a nossa história ela foi uma história que teve um viés eurocêntrico, né? Um viés de Europa. Então, assim, O embranquecimento, né? sempre foi contada uma história a partir da Europa. Ou seja, um padrão que foi colocado aqui dentro do Brasil, isso para tudo, até mesmo de beleza, foi sempre um padrão europeu, né? E a partir de certo momento, né, o Brasil, quando ele acaba abolindo a escravidão, ele não via mais utilidade nos negros aqui dentro do Brasil. Se eles pudessem, naquele momento, eles fariam o quê? Retornariam com a gente para a África, colocaria a gente em algum navio e mandaria de volta. Porque eles não achavam que nós fôssemos dignos, né, de receber um salário pelo trabalho que a gente fazia naquele momento. Então, o que eles fizeram? Em 1911, o Brasil aprovou uma lei, né, do povoamento. Então, a partir desse ano, o Brasil começou a receber aqui dentro do nosso país imigrantes, italianos, alemães, franceses, imigrantes da Europa, para que eles viessem para cá para trabalhar nos locais onde os negros trabalhavam outrora. Só que dessa vez eles eram remunerados e muitas das vezes recebiam até terras para eles cultivarem aqui, se eles se casassem com alguma brasileira. E muitas das vezes as suas passagens para cá, dependendo da classe que eles vinham nesses navios, era custeado pelo nosso governo. Ou seja, a partir desse momento, isso é legal também de comentar que João Batista de Lacerda, né, que foi o médico, ele apresenta em Londres, no Congresso de Londres, um projeto que o Brasil tinha, que era de embranquecimento do nosso país. Então, ele levou um quadro chamado A Redenção de Cã, que era um quadro que tem uma senhora negra, uma filha parda, que se casa com uma pessoa branca e que tem um neto branco. Então, ele fala que aqui, na terceira geração, aqui dentro do Brasil, a gente já não teria mais negros. Ou seja, era um projeto que o Brasil tinha. Então, era um projeto de embranquecimento. Então, toda a nossa história, se a gente for partir desse ponto, né, essa história foi da questão do eugenismo que foi trabalhado aqui dentro do Brasil e que a gente pouco ouve falar dentro das escolas, porque a intenção é realmente esconder tudo isso para que a gente não saiba as dificuldades, quais foram os reais problemas que a gente passou através dos tempos, e a gente acaba, dessa forma, não tendo direção e acaba apenas assimilando o que a história, que a nossa escola, a nossa educação, ela nos passa. A importância da gente conhecer a nossa real história é da gente dar continuidade no processo que já existe há muito tempo, né? Quando os nossos ancestrais vieram aqui para o Brasil através da escravidão, nos navios negreiros, deixando as famílias, deixando os filhos, né? Muitas das vezes sendo separados, quando eles vieram para cá, eles já começaram um processo de resistência contra essa escravidão. Só que não é mostrado isso nos livros de história. Eu não sei você, Sandro, mas eu me sentia muito constrangido, né, nas aulas de história, quando abria os livros ao lado, alguns amigos brancos, né, que estudavam ali junto com a gente, e viam os negros ali acorrentados,
de forma submissa, e a gente olhava para aquilo e achava, caramba, a gente era dessa forma. Então, era a única forma que a É gente só isso. seguia nos livros de história, né? É Então, assim, verdade. é algo complicado. E como que uma criança, um adolescente cresce com uma representatividade dessa forma, né? E da forma que é passada. E quando falava de algum quilombo, e aqui no Brasil houveram vários quilombos, né? Foram vários movimentos de resistência que a gente teve ao longo dos tempos, só que foi falado só de Palmares, só que também falava da forma que queriam, até onde poderiam falar. Então, a gente acaba não conhecendo realmente todos os movimentos que foram iniciados aqui dentro e que foram liderados realmente pelas pessoas negras, né, que estavam ali e que não aceitavam a escravidão. Né? Então, a gente vê que, durante esse período, a gente teve Zumbi dos Palmares, a gente teve Dandara, Zacimbagaba, Teresa de Benguela. A gente tem várias pessoas aí ao longo da nossa história, foram pessoas que lutaram através de seus quilombos, através das suas lutas, né, de revolta, e as várias revoluções que existiram, né? E a gente acaba não tendo a noção do que realmente foi. A gente ouvia vagamente falar, ouvia sobre os farrapos, né? Mas você não ouvia falar sobre a revolução que aconteceu lá na Bahia, através de Luísa Maim, que foi uma das participantes lá da revolta lá dos malês, ou seja, isso a gente não ouvia, porque eram negros que estavam ali liderando, puxando esses movimentos, e a gente ouve pouco falar. Então, a importância da gente falar sobre a história do negro dentro do país hoje, eu acho que é de uma representatividade muito grande, porque a gente acaba trazendo, e eu falo porque, às vezes, quando eu coloco alguns vídeos, a reação das pessoas é assim, pô, não conhecia essa história, você falou um negócio aí que eu não sabia, pô, são várias pessoas que existiram, pô, dessa forma a gente poderia ter crescido de uma forma diferente, e realmente é. Então, assim, é muito importante a gente falar, né, principalmente sobre todos esses heróis, né? Eu costumo falar muito sobre essa pessoa aqui, né, que é Luiz É, Gama, né, que para mim foi o maior Luiz, abolicionista, né? O maior doutor abolicionista, Gama. doutor Gama, que teve uma vida muito sofrida, né? Se for ver, ele foi vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade como um escravizado, e ali ele teve que passar 7 anos numa condição onde não era para ter vivido, que ele tinha nascido livre, né? Então, você vê que ele lutou, conseguiu sair, né? Até aqui próximo, aqui onde ele viveu, foi Lorena, São Paulo, mas é próximo daqui, viveu ali numa fazenda, então ele ali aprendeu a ler, aprendeu a começar a reivindicar pelos seus direitos, foi para a cidade de São Paulo, conseguiu provar que ele tinha nascido livre, que a sua escravidão era injusta, e a partir daí começa a estudar, começa a buscar conhecimento, e ele acaba se tornando um Rábula, né, que era um Rábula. advogado. Foi Tem negado um o direito, diploma. foi negado o direito a ele de Isso estudar. aí. Ele ficou como ouvinte, né? E ficou como ouvinte. Ele foi na faculdade Largo do Machado, né, em São Paulo. Lago do Então, ali ele Machado. foi negado de estudar. E ele ficou como ouvinte e acabou estudando também, porque ele acabou tendo algumas amizades que o ajudaram bastante, que cediam alguns livros para ele estudar. Então, ele acabou tendo conhecimento de um advogado e, e advogando por vários outros escravizados, ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados. Então, assim, você vê que é uma pessoa inspiradora que, se a gente tivesse conhecido mais a fundo lá no passado, isso nos inspiraria, né? Daria muita representatividade e seria como se fosse um espelho, um padrão, para que a gente pudesse ser igual, né? Uma pessoa dessa forma. Só que a gente acaba tendo negado, né, esse direito, que é o direito da representatividade, que é o direito da gente se identificar, e a gente acaba buscando. Eu quando comecei a buscar, a olhar, assim, a buscar referências, eu fui primeiro para os Estados Unidos, onde eu vi ali alguns filmes que falavam sobre Malcolm X,
Aí você começa a mergulhar na história lá, Martin Luther King, Panteras Negras. Então, ali você vai buscando a referência Mandela. Então, eu acabei descobrindo primeiro os de fora e depois eu falei, pô, Quando- não é possível que não tem nada aqui no Brasil. Aí, quando a gente vai ver, a gente tem vários heróis negros aí que a gente poderia ter se inspirado, que foram exemplo para a gente aqui também, só que a É nossa verdade. história nos negou, né? É verdade. E a gente tem aqui, né, aqui no YouTube, o Gravado na História, né, que a gente traz, conta um pouquinho da história de algumas personalidades negras, né? E aí são exclusivamente brasileiras, né? Nós temos aí uma vasta, muita gente. Às vezes, quando eu vou preparar uma, eu fico perdido. Quem eu vou gravar agora? De quem eu vou É falar? muita gente. São muitos, né? E, e a história fez questão de promover o apagamento dessas pessoas, É né? verdade. Mesmo que elas tiveram destaque nas suas épocas, eu conto até de alguns atuais, né? Mas a história não deu, não iluminou da maneira que iluminaria se fosse uma personalidade branca, por exemplo, com a mesma capacidade, com a mesma inteligência dos nossos negros, né? Então, nossos negros foram deixados de lado. E exatamente é esse o objetivo que eu tenho, né? É de que as pessoas, às vezes, só conhecem, por exemplo, a gente falou aqui do Grande Hotel uma vez, então as pessoas só conhecem o ator Grande Otelo, o cara que apareceu na tela, né? E a gente Uhum. tenta resgatar a história do cara. Como Sim, é que foi a vida dele? Como é que ele se tornou o Grande Otelo? Então, eu acho que esse é o fascínio de nos conhecermos, né? E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Quem é o Sérgio? sim, Então, estamos conhecendo o Sérgio, essa grande personalidade que vai inspirar muitas pessoas, né? E nós temos que fazer muito isso, né? Trazer as nossas referências, mostrar as nossas referências, mostrar que nós sangramos, que nós choramos, que nós sorrimos, que nós lutamos, que nós pensamos, que nós produzimos. E temos que mostrar isso. Eu acho que verdade. a gente está aí para mostrar o nosso brilho, para nos fazermos brilhar. Então, eu fico muito feliz pelas suas palavras aqui, que são maravilhosas. Eu tenho só que ouvir, porque muita gente pergunta: pô, Sandro, tu é formado em história? Pô, não, eu sou formado em física, nada a ver, eu sou um professor de exatas, né? Uhum. Mas, como eu disse, foi exatamente essa minha falta de referências que me trouxe até aqui hoje, né? E fico muito feliz por ter me percebido negro e hoje estar podendo trazer trazer negros aqui e contribuir um pouquinho para que a gente possa conhecer um pouquinho da nossa história, possamos nos conhecer, possamos olhar no espelho e nos vermos, né? Que eu acho que isso foi o que me faltou na minha infância e minha adolescência. Eu olhava Sim. para frente e não me via. Faltava representatividade para que eu pudesse me ver. Mas, meu amigo, agora vamos falar um pouquinho do seu canal, meu querido. É, Como é que surgiu Resistência contra o Racismo? Como é que foi esse processo de criação? Qual foi o objetivo que você tinha quando criou? O objetivo continua sendo o mesmo? As ideias? Porque quanto tempo tem o canal? O canal ele começou foi em 2018. 2018 eu criei no Facebook. Foi em 2020 eu comecei o canal no YouTube, né? No Facebook eu comecei muito em função de que eu não encontrava, eu não via até o momento as discussões sobre racismo, né? E às vezes eu lembro que chegava o dia 13 de maio, alguns programas comentavam um pouquinho ali sobre a Princesa Isabel, aí quando comentava um pouco sobre a Princesa Isabel, sobre a abolição, e tá, falava um pouquinho aqui, e no dia 20 de novembro. E alguns programas também falavam um pouquinho ali sobre a consciência negra. Só que eu lembro que eu sentia a necessidade de falar sobre o assunto
diariamente, porque a gente enfrenta a questão de racismo corriqueiramente, todos os dias a gente vê relatos sobre o racismo. Então, eu comecei no Facebook e eu lembro quando eu comecei esse grupo, eu ficava até meio receoso do que as pessoas iriam pensar que eu estava fazendo naquele momento, porque muitas vezes eu colocava alguns posts ali no meu perfil pessoal do Facebook, aí as pessoas perguntavam, pô, está acontecendo alguma coisa? Eles perguntavam, está passando por alguma coisa? Eu falei, não, cara, é porque isso daí está dentro da nossa sociedade, cara. O racismo ele está dentro da nossa sociedade. Só que as pessoas ainda não falavam assim. Eu acho que o grande boom que teve dentro do Brasil aqui para começar a falar diretamente sobre a questão racial, é lógico que sempre teve, né? E sempre nós tivemos vários movimentos negros ao longo do tempo, sempre conseguindo também alguns os avanços ao longo do tempo, só que o grande boom foi a morte de George Floyd, né? A partir daquele momento ali, se alguém não falava sobre o assunto, essas pessoas começaram a falar. Tanto que eu lembro que lá no Facebook e no meu canal também, que é do YouTube, as pessoas começaram a entrar, começaram a se inscreverem a partir desse movimento. Porque até então eu lembro que eu tinha 1.000 pessoas, eu acho, lá no Resistência do Facebook, e assim, de uma hora para outra foi crescendo, já estava 3.000, daqui a pouquinho 5. Hoje em dia a gente tem 10.000 pessoas lá. 10.000 pessoas lá, no YouTube tem quase 6.000. Mas assim, o intuito foi de falar sobre o assunto, né, do racismo. Então, a partir disso, eu criei o grupo, aí um amigo que estudou comigo, que fez administração junto comigo, ele também negro, né? Ele começou também junto comigo. No mesmo dia que eu criei, ele entrou e a gente começou a trabalhar essas questões. E eu lembro que antigamente era eu e ele que fazíamos todos os posts ali que a gente colocava, era eu e ele. Hoje em dia a gente perde-se, porque tem muitas pessoas que postam, muita pessoa compartilham, trazem assuntos importantíssimos, e a gente, hoje em dia, só administra, e quem mais administra até é ele, porque eu fico mais voltado para o YouTube e para o Instagram, e ele administra hoje o Facebook. Então, assim, e é um local onde a gente interage com muitas pessoas e a gente consegue realmente fazer aquilo que a gente pensou lá atrás, que era informar as pessoas, mostrar que o racismo existe, que ele está batendo a porta todos os dias, que é o nosso enfrentamento diário, e que as pessoas precisam, as pessoas brancas, elas precisam se conscientizar que existe o racismo e conscientizar que elas têm alguns privilégios dentro dessa sociedade. Então, hoje em dia, devido a tudo isso, eu tenho hoje a oportunidade, eu lembro até no ano passado, eu fiz uma palestra no local onde eu trabalho, falando sobre consciência negra, e as pessoas ali, você vê que muitas pessoas não conhecem sobre as questões que aconteceram, e a partir disso, essas pessoas se interessaram, as pessoas buscam falar de forma correta, se tem alguma dúvida, vem, pergunta, passam a pesquisar também, que é importante, né? Então, assim, a gente vê que é muito importante falar sobre as questões, principalmente nesses ambientes onde as pessoas não têm contato com isso. Porque muitas das vezes a gente acha que aquilo que a gente está vendo, né? Eu gosto bastante de estudar sobre o assunto, eu leio muito sobre o assunto, gosto de ler bastante sobre o assunto, porque eu acho que é algo que eu coloquei assim como a minha meta, que eu tenho que pegar esse conhecimento e passar para outras pessoas, que eu acho que é importante. Porque foi importante para mim, eu quero passar isso para outros, porque eu acho que vai ser importante na vida dessas pessoas também. Então, assim, então, a partir do momento que a gente começa a passar esses conhecimentos, passar o que houve realmente no passado, aí a gente vai ter que falar sobre
as pseudociências, pseudo-justificativas que foram feitas no passado, as comparações do homem negro com o macaco, os zoológicos humanos que existiram, que os negros, os índios, os indígenas, né, eram colocados ali nas celas e eram tratados como animais, falar do apartheid, falar das leis de Jim Crow que existiram dentro dos Estados Unidos, da escravidão em si, né, dos movimentos nacionalistas, né, que houveram também de libertação dentro da África, que foram movimentos importantes, né, que eram de libertação dos africanos em si. Então, assim, quando a gente fala sobre a questão do negro, do racismo, a gente tem que perpassar por todos esses pontos, porque senão a gente acaba não contando a história como ela deve ser. Aí, quando a gente chega numa lei de cotas, numas ações afirmativas, a gente discute sobre o assunto, aí você tem propriedade para falar que realmente elas são importantes, porque elas foram feitas para corrigir toda essa história que existiu no passado de limitação de acessos, bloqueios de acesso à educação, até isso é importante dizer, o Brasil, em 1822, o Brasil ele consegue a sua liberdade, né? A sua independência. Em 1824 foi 24. a Primeira lei. Constituição, né? Então, ali, a primeira lei de educação falava assim, que todos os cidadãos tinham direito à educação. Só que os negros, né, não eram considerados cidadãos. Isso. Ou seja, se ele fosse escravizado, ou se ele não fosse escravizado, ele não tinha acesso à educação, porque ele não era considerado um cidadão. Era vetado o direito à educação a negros escravizados ou libertados. Isso aí. Estava lá. Então, assim, a gente vê que tudo isso foi um bloqueio, foi uma dificuldade colocada para que nós viéssemos a ter uma ascensão social dentro do país, e depois, mais à frente, a gente vai ver no século XX, né, ali nos anos 30, 1930, mais ou menos, as pessoas fomentando a questão de que não havia racismo dentro do Brasil, que éramos um país miscigenado e que todos tinham a liberdade para conseguir tudo que pudesse conseguir, sendo que houveram todos esses bloqueios, essas dificuldades colocadas no caminho dos negros, né? E você vê que para os brancos sempre o contrário, né? Sempre sendo facilitado, sempre tendo ali as cotas já, né? Eu não vou me lembrar, foi 58, a lei de cotas, né, que foi colocada que todo filho de fazendeiro ele teria cotas nas faculdades agrícolas aqui dentro do Brasil. Ou seja, para um, a dificuldade de não poder estudar, para outro, você via o acesso, dando os privilégios para que ele pudesse estudar. Então, hoje a gente já vem melhorando em função dessas ações afirmativas. Mas se você colocar 20 anos atrás, a gente não era 1% dentro das universidades. Então, assim, a gente vê que isso foi necessário para a gente, foi o primeiro passo, né? Só que muita gente foram contra isso, não entendendo da nossa história, não entendendo de todas as dificuldades que a gente passou, e acabavam opinando, né, com a sua própria opinião. Eu acho que não deve ter, porque somos todos iguais, mas as pessoas não olham para o contexto geral, né? Para o que fez as diferenças existirem nos dias de hoje, né? As diferenças sociais, as diferenças que a gente tem dentro da sociedade, e as pessoas, se forem agir assim, através de uma abstração, né, pegando apenas um ponto da história, somente o presente, e analisar uma lei, não vai conseguir entender realmente o que houve e não vai conseguir entender que a lei de cotas foi uma lei, acho que foi uma das melhores que foram feitas para começar a dar o acesso negro ao conhecimento, né? Eu não digo nem as oportunidades em si, mas ao conhecimento, porque quando você dá o passo de fazer uma universidade, você adquire um conhecimento, né, que é dito superior, você passa a conhecer algumas coisas que você não conhecia antes. Apesar da nossa educação ser uma educação eurocêntrica, a gente também acaba desenvolvendo algumas habilidades para fazer uma pesquisa, para fazer uma pesquisa de conhecimento. Então, a gente começa a ter acesso real às informações que a gente necessita ter.
Mas você falou uma coisa sobre educação e isso é algo que aconteceu comigo, né? Porque eu sou formado em física pela UFRJ. Eu entrei Aham, na UFRJ em 1995. Então, eu passei para o curso de física bacharelado, eram 120 vagas. Então, na aham. minha aula inaugural, né, eram 120 alunos e só tinha eu de preto, o único negro em uma das melhores universidades do país, né, o UFRJ, o Sim. único negro que tinha lá naquela aula inaugural era eu. Aí você falou das cotas, né? Acho que a nossa luta hoje, né, é para não ouvir o que eu ouvia da minha mãe, para que os nossos jovens não ouçam isso, né? Que nós temos que ser 2 vezes melhor, que nós temos que nos É, esforçar 10 vezes mais, né? É, Então, eu ouço muito falar, não, hoje a igualdade. Eu acho que a igualdade, o que eles entendem hoje abre um concurso público, todos têm o direito. E é o que eu falo para os meus alunos, para os meus amigos. Então, o que é esse direito? Eles dizem que a porta está ali, é só você atravessar. Só que o caminho para se chegar àquela porta é diferente. é diferente. O caminho para a porta está ali. Ele diz, a porta está ali, é só você atravessar. Mas para a gente chegar lá, o caminho que nós temos que percorrer é muito mais árduo do que os outros, Muito mais. né? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos aí há mais de 300 anos atrasados. Sim, Então, temos que buscar essa recuperação, que a cota vem para exatamente tentar minimizar esse atraso de mais de 300 anos, sim. né? Então, a nossa luta é essa. E, e eu queria até fazer uma menção aqui, porque o meu processo aqui do canal TQSP, do Tinha que Ser Preto, ele foi o processo inverso do seu, né? Que você começou no Facebook e veio para o YouTube e está evoluindo, né? O meu canal, o nosso canal, ele surgiu aqui, primeiro no YouTube, com o intuito. E como é que o canal surgiu? Por que eu estou falando isso? Né? Porque hoje eu perdi um primo irmão que foi um dos responsáveis pela existência desse canal. E ele era um cara que me assessorava muito nisso. E ele infartou hoje, né? Então, o objetivo do canal, o que a gente estava discutindo, né, é que tinha surgido muitos canais que discutiam essas questões do racismo. Então, tinha muita gente boa falando sobre o racismo. E Sim. o que eu percebia é que muita gente falava, mas pouca gente mostrava quem é que estava lutando essas lutas aí. Quem é que estava Uhum. debatendo, quem é que estava mostrando a cara. E quando nós pensamos no canal, esse meu primo e irmão Mauro Ribeiro, Marcelo Guimarães, a gente queria mostrar essas pessoas, mostrar que eles são humanos, que eles existem e que eles fossem vistos, né? Pessoas como você. E quando nós migramos para as redes sociais, Instagram e Facebook, aí o nosso leque abriu. Aqui o nosso objetivo é mostrar essas pessoas, esses lutadores, e lá no Instagram, no Facebook, a gente fala de tudo. Além de mostrar Sim, essas pessoas, a gente está lá mostrando as lutas, mostrando as causas, mostrando as consequências. E eu acho que é muito importante, né, falarmos disso, sim, termos muita gente falando disso, mostrando isso. Temos pessoas como você, é, que abre espaço lá para a gente também podermos divulgar esse trabalho que a gente faz aqui, né? Podemos sim, difundir esses negros que a gente traz aqui, é, negros de vários ramos da sociedade, mostrar que a gente está. Somos poucos ainda, mas estamos representados, e se eles estão lá, nós podemos chegar também, que esse é o nosso objetivo. E eu só tenho a agradecer tudo que você falou,
né? Você, uma pessoa inspiradora, que muito me inspira, o seu conhecimento. Muitas coisas que você comenta lá, alguns vídeos que você comenta, eu compartilho lá no nosso canal, porque o importante é exatamente isso aí, termos conhecimento, né? Trazer à luz tudo que nos foi negado até hoje. Verdade. E por esse motivo que nós trouxemos você aqui, pedimos que você viesse, você veio, e nós só temos a agradecer aqui e te deixar livre aqui para nossas considerações finais, que mais uma vez apareceu aqui o tempinho de 10 minutos. Então, mais uma vez, eu te agradeço e deixar aqui para você fazer as considerações finais, aqui para a gente encerrar essa nossa maravilhosa conversa, meu amigo. Tá, joia. Sandrão, eu agradeço aí o convite, tá? Sempre estou à disposição para falar sobre a questão. Acho que é muito importante. Igual você falou, a gente está juntos, né, nessa luta aí, falando sobre a questão, a gente sempre compartilhando aí os conteúdos. Então, porque eu acho que é muito importante a gente agir dessa forma, né? A nossa luta é coletiva, né? Quem não entende, né, essas questões de uma luta coletiva acaba não entendendo o que a gente faz. Então, a gente faz isso porque a gente, na verdade, não está pensando só na gente, a gente está pensando num conjunto em si de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que a gente passou e que ainda passa, né, no nosso dia a dia. Então, qualquer convite, né, qualquer hora, a gente pode fazer outros papos também, Com certeza. porque eu tenho certeza que isso, as pessoas vendo, né, o que a gente pode discutir essas questões através de conhecimento, através do que a gente passa, a gente acaba também inspirando outras pessoas a fazer o mesmo, né, e entenderem que é importante a gente lutar por uma causa, principalmente como essa, que a gente sabe que lá atrás os nossos ancestrais lutaram e hoje em dia a gente apenas dá continuidade a essa luta, né? Que é a luta da nossa existência. Então, se a gente quiser fazer, né, os nossos ancestrais lá mais felizes, né, a gente tem que dar continuidade a essa luta. Eu te agradeço aí o espaço, né, para a gente poder falar um pouco também da nossa vida, daquilo que a gente enfrentou, daquilo que a gente enfrenta, que eu acho que é importante também para outras pessoas. Eu que te agradeço, né? Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu peço aí nossos amigos que acompanhem aí nas redes sociais, Sérgio Graças, que acompanhem lá Resistência contra o Racismo, que traz conteúdo muito relevante aí para a nossa causa. E só tenho a agradecer e dizer que Sérgio Graças tinha que ser preto. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua história. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Sempre.